Fala pessoal, beleza? Fernando Vale aqui novamente. Bem-vindo à Escola Web FBV Cursos. Vamos dar continuidade agora à aula do curso de assistente administrativo e agora vamos dar início à aula de número 17. A gente vai falar hoje sobre arquivo. Então pessoal, o que é o arquivo? O arquivo é o lugar destinado para o armazenamento de documentos e é um termo geral que engloba muitas possibilidades e diferentes aspectos. O conceito arquivo está diretamente relacionado com a história. De fato, a arquivologia é uma disciplina auxiliar da história, pois proporciona modelos e sistemas de classificação de dados e documentos destinados à investigação histórica. As bibliotecas são centros que tradicionalmente guardam os arquivos, dos quais podem ter diferentes formatos dependendo do tipo de documento, impresso, sonoro, mapas e etc. Através da computação como um fenômeno global, a ideia de arquivo faz parte da linguagem informatizada. Os arquivos informáticos são um tipo de arquivo que serve para guardar informações em uma unidade de armazenamento, por exemplo, o disco rígido, mais conhecido como HD. O conceito tecnológico de arquivo conta com a terminologia particular, como bytes, PDF, Word, Excel, dependendo da extensão do arquivo, do programa que se usa, tem essa terminologia aí particular de cada programa, cada software. E na realidade eles cumprem a mesma função que um arquivo tradicional. A grande diferença entre ambos está na grande possibilidade de armazenamento, na limitada capacidade do modelo tradicional. Então, o arquivo físico e o arquivo informatizado, a grande diferença é a possibilidade de armazenamento ali no informatizado é bem maior do que o arquivo físico, Uma sala cabe uma quantidade limite de documentos, já um computador você pode colocar na nuvem, vai caber milhares, centenas e até milhões de arquivos. O arquivo é um lugar físico ou informático, que guarda as informações por algum motivo. No campo privado, precisamos de organizar nossos papéis. Para isso, pode ser útil uma pasta como arquivo. O mesmo acontece no mundo empresarial, já que toda a documentação deve ser guardada para garantir o bom funcionamento da entidade. Um colecionador precisa classificar e organizar com critério tudo aquilo que guarda para satisfazer seu hobby. Consequentemente, deve ter um arquivo para que sua coleção possa ser controlada e supervisionada. Realizar uma gestão eficiente de documentos é um dos maiores desafios das empresas, pequenas ou grandes, já que muitas vezes o fluxo de informações é intenso e faz necessário desenvolver técnicas de arquivamento de documentos para lidar com um grande volume gerado. Para isso, no entanto, é fundamental entender a importância do arquivamento eficiente de documentos e conhecer algumas das técnicas mais utilizadas para gerir arquivos e as vantagens oferecidas por elas. Selecionei algumas informações sobre a importância do arquivamento eficiente de documentos e apresentarei algumas técnicas de arquivamento. Você tem que entender a importância do arquivamento eficiente de documentos. Tanto nas pequenas empresas quanto nas grandes multinacionais, a gestão de documentos é uma tarefa delicada e fundamental, já que a informação contida neles pode ser necessária a qualquer momento. Em função disso, é essencial contar com critérios claros de arquivamento para facilitar a localização desses documentos. Isso se deve ao fato de que muitas vezes a necessidade de verificar uma informação ou mesmo de consultar um documento arquivado surge durante operações de negócios e de forma urgente, sendo importante mantê-los organizados e de forma eficiente. Conheça algumas técnicas de arquivamento de documentos eficientes para você utilizar no seu dia a dia na empresa que trabalha. Explicarei aqui algumas das técnicas de arquivamento
que você deve aplicar na organização de documentos arquivados da sua empresa ou na empresa em que trabalha, com o objetivo de facilitar a consulta e o gerenciamento de informações. A primeira técnica é o arquivamento por assunto. Essa é uma das técnicas mais utilizadas para a gestão de documentos, que é o arquivamento por assunto. Como o próprio nome já diz, essa técnica consiste em realizar o arquivamento dos documentos de acordo com o assunto tratados nele. Isso permite agrupar documentos que tratam de assuntos correlatos e permite encontrar informações completas sobre determinada matéria de forma simples e direta, sendo especialmente interessante para as empresas que lidam com um grande volume de documentos de um mesmo tema. O segundo método é o método alfabético. Uma das mais conhecidas técnicas de arquivamento de documentos é o método alfabético, que consiste em organizar os documentos arquivados de acordo com a ordem alfabética desses, permitindo a consulta mais intuitiva e eficiente. Como a própria denominação já indica, nesse esquema, o elemento principal considerado é o nome. Estamos falando sobre um método muito usado nas empresas para apresentar a vantagem de ser rápido e simples. No entanto, quando se armazena um número muito grande de informações, é comum que existem alguns erros. Isso acontece devido à grande variedade de grafia dos nomes e também ao cansaço visual da pessoa que está lidando com o arquivo. Para que a localização e o armazenamento dos documentos se tornem mais rápidos, é possível combinar esse método com a escolha de cores. Dessa forma, fica mais simples encontrar a letra procurada. Esse método é conhecido como Variadex e utiliza as cores como elementos auxiliares com o objetivo de facilitar a localização e a recuperação dos documentos. Vale lembrar que essa é somente uma variação do método alfabético. É possível ainda combinar esse método ao de arquivamento por assunto, usando a ordem alfabética para subdividir a organização. O terceiro método é o método numérico. O método numérico é uma outra opção de arquivamento e uma ótima escolha para empresas que lidam com um grande volume de documentos. Ele consiste em determinar o número sequencial para cada documento, permitindo sua consulta de acordo com o índice numérico previamente determinado. Como o próprio nome indica, esse método é aquele usado quando os documentos são ordenados por números. É possível escolher 3 formas distintas de utilizá-lo: o método numérico simples, cronológico ou dígito terminal. O método numérico simples é um método usado quando o modo de organizar é feito pelo número da pasta do documento em que ele foi arquivado. É muito utilizado na organização de prontuários médicos, filmes, processos e pastas de funcionários. O método numérico cronológico é um método usado para fazer a organização dos documentos por data. É extremamente utilizado para organizar documentos financeiros, fotos e outros arquivos em que a data é o elemento essencial para buscar a informação. E o método numérico dígito terminal, a partir do momento em que se faz uso de números maiores com diversos dígitos, o método simples não é tão eficiente. Isso ocorre porque ele acaba se tornando trabalhoso e lento. Por isso, nesse caso, o mais indicado é utilizar o método dígito terminal. Nesse método, a ordenação é realizada com base nos 2 últimos dígitos. Quando esses são idênticos, a ordenação é dada a partir dos 2 dígitos anteriores. Isso acaba tornando o arquivamento mais ágil e eficiente. Método 4, que é o método eletrônico. O método eletrônico consiste em arquivar os documentos de forma eletrônica, realizando sua digitalização, o que permite não só organizá-los em diversas formas distintas e de acordo com o método que mais se encaixa na organização e nas necessidades da empresa, mas fazer uma gestão online e até mesmo remota. O método 5 é o método geográfico. Esse método é aquele usado quando os documentos apresentam sua organização por meio do local, isto é, quando a empresa escolhe classificar os documentos a partir de seu local de origem. No entanto, de acordo com a literatura arquivística,
Duas normas precisam ser empregadas para que o método geográfico seja utilizado de forma adequada. Vamos ver agora, que é a norma do método geográfico 1. Quando os documentos são organizados por país ou por estados, eles precisam ser ordenados alfabeticamente. Dessa forma, fica mais fácil localizá-los depois. Isso vale também para cidades de um mesmo país ou estado, sempre postas em ordem alfabética. Nesse caso, as capitais precisam aparecer no início da lista, uma vez que elas são normalmente as mais procuradas, tendo uma quantidade maior de documentos. E a outra norma do método é a norma do método geográfico 2, que ao realizar um arquivamento por cidade, quando não existe separação por estado, não há exigência de que as capitais fiquem no início. A ordem vai simplesmente alfabética. Entretanto, ao final de cada cidade, o estado a qual corresponde precisa aparecer na identificação. E o sexto método e último é o método temático. Esse é um método que propõe a organização dos documentos por assunto. Assim, a classificação é elaborada por assuntos e temas básicos, que podem admitir diversas composições. Bem, pessoal, essa foi a aula número 17 sobre arquivo, né? A gente passou aqui um resumo aqui de como funcionam os arquivos, os métodos de arquivamento, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.